Glória a Jesus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9. Mas antes de tudo, iremos fazer uma breve oração para a glória do nome do Senhor. Amado Deus e querido Pai, Senhor da glória, nesta manhã estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua Palavra e para ensinar a Tua Palavra. Que todos os professores, todos os ouvintes, Senhor, continuem sendo discípulos do Senhor. Abençoa poderosamente, ó Deus, os Teus filhos que estão ouvindo a Tua Palavra nesta manhã. Me inspira mais uma vez pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, para que eu possa, meu Deus, ministrar a Tua Palavra na direção do Teu Santo Espírito. Nos abençoa dos altos céus com a boa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta manhã estamos estudando mais uma vez a palavra do Senhor, que é ensinamento e é alimento espiritual para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de número 9. 30 de maio de 2021, do segundo trimestre, já que estamos quase finalizando esse trimestre. E o título da lição é o Ministério de Pastor, a qual nós iremos estudar nesta manhã desse domingo, para a glória do nome de Jesus. O Ministério de Pastor. Olhe, meus amados, não é fácil. Não é fácil ser pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde muitos almejam esse título, esta responsabilidade, mas porém não é para todos. É para quem é chamado e escolhido por Deus para pastorear. Esse é um ministério muito complicado. É só para quem tem a chamada verdadeiramente por Jesus, para pastorear o rebanho do Senhor. Porque a igreja não é de pastor, não é de presbítero, não é de evangelista, não é de ninguém. A igreja é do Senhor Jesus. Apenas Ele vê no seu coração a possibilidade, o amor, o cuidado que você tem para com o rebanho do Senhor. Aí Deus vai lhe separa para o pastorio. Louvado seja o nome do Senhor. O textual diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está lá em João capítulo 10 e o versículo de número 11. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Olha o que diz a verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe vai nos dizer em João capítulo 10, versículo 11 e 14. E Tito capítulo 1 e o versículo 7 ao 11. E 1 Pedro capítulo de número 5, do versículo 2 ao versículo de número 4. Para a nossa meditação nesta manhã. A palavra do Senhor em João 10, versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor, Jesus Cristo, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito capítulo 1 e versículo 7 diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho,
nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãs e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. O objetivo específico, o objetivo geral, reflete sobre a missão de um pastor. Objetivos específicos estão abaixo. São 3 objetivos específicos. Confirmar. O primeiro objetivo desta lição é confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor, ou seja, mostrar aqui dentro da lição, a qual nós iremos passar para a igreja, as características de um verdadeiro pastor. Chega, eu me tremo quando falo nesse segundo ponto aqui, meus amados irmãos, as características de um verdadeiro pastor. Isso eu estou falando dos pastores local, os pastores terrenos, a qual o Senhor tem escolhido para cuidar do seu rebanho. Será que é fácil, irmãos? Não tem nada fácil. Se não for com a ajuda do Deus vivo, do Espírito Santo, da leitura do conhecimento da palavra, e ele procurar ser um verdadeiro apacentador, não é muito fácil, mas também não é impossível. Basta você ter a chamada, não pelo homem aqui da terra, mas sim por aquele que fez os céus e a terra. Aí quando você tem a chamada verdadeiramente pastoral, a igreja vai caminhar muito bem para o céu. E terceiro ponto é conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Todos nós sabemos disso. Mas eu repito, nada é impossível para Deus. Se você tem verdadeiramente uma chamada para pastorear, e se você se espelhar no supremo pastor que é Jesus Cristo, se você aprender com ele, você vai conduzir o rebanho do Senhor até os céus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A introdução, ela vai dizer assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. A gente sabe disso, irmão. Eu sei muito bem disso, que não é fácil. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Quem é pastor que está ouvindo nesta manhã sabe muito bem disso, que
é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil. Tanto tem problema dentro da igreja como fora da igreja. E isso tudo é o pastor que foi escolhido por Deus que tem que resolver todas estas burocracias. Louvado seja o nome do Senhor. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho. Visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração. Ainda ver toda essa dificuldade e ter uma vida dedicada à oração. Louvado seja o nome do Senhor. A pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério de Jesus para o homem, para o pastor aqui na terra. Você viu que a introdução já chama muita atenção. Eu fico pensando, eu acredito que todos os pastores, eles sabem o tamanho da responsabilidade deles. E eles estudando esta lição, eu acredito que o Senhor Espírito Santo vai chamar mais a atenção deles. Aonde ele falhou, aonde ele está falhando, onde ele está errando. E ele vai ter que se consertar diante do Senhor e diante da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto é Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo, nós sabemos disso, né? A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, até no nascimento ele foi chamado grande pelo anjo Gabriel quando visitou Maria, né? O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão, do pecado. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que Jesus ele é o sumo pastor? Por quê? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nenhum pastor na igreja locais, irmão, deve aceitar esse título de grande. Nem todos, pode ser um dos melhores pastores na face da terra, pode aceitar esse título, grande ou sumo pastor. Pois só Jesus merece, irmão, esse título, grande pastor. Jesus merece. Ele é grande em todos os aspectos que se possa considerar em relação à sua pessoa. Podemos refletir sobre o porquê ele é chamado grande. Por que ele é chamado grande nas Escrituras? Vou tentar lhe explicar. Primeiro, porque ele é Deus. Ele é grande, ele é conhecido nas Escrituras como supremo e grande pastor, porque, em primeiro lugar, ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, né? Todos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os fundadores de religiões pereceram e seus restos mortais estão lá na tumba fria. Louvado seja o nome do Senhor. Em seus túmulos
consta escrito. Aqui morreu fulano, aqui está o corpo de Beltrano, aqui está... Mas se você chegar no túmulo que Jesus foi colocado após a morte, aí tem lá um escrito, diz que tem lá em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 6, e em Marcos capítulo 16, versículo 6. Se Jesus houvesse sido um homem comum, mortal, no túmulo estava lá, como Buda, Maomé, Allan Kardec e outros fundadores de religiões ou de seitas. Estão lá, o resto dos corpos deles. Mas Jesus não senhor, não senhora, viu? Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a causa de nós chamarmos ele o grande pastor, o grande cuidador da igreja, é Jesus Cristo. Esse é o motivo dele ter recebido e é o grande pastor da igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E outra coisa também, ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Lá no capítulo 10, o versículo 7, ele é o grande pastor das ovelhas, porque ele é a porta das ovelhas. Glória a Jesus. Se ele não fosse a porta das ovelhas, ele não seria o grande pastor. Ele que abriu a porta, ele que abriu o caminho para a igreja. Ele diz lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu a porta, ele abriu o caminho para as ovelhas caminhar rumo a Canaã celestial. É por isso que ele é chamado o grande pastor. Não se iluda nem se exalte, porque você está pastoreando bem na direção do Espírito Santo e queira ser reconhecido como um grande pastor, porque você nunca vai almejar esse título de grande pastor. Pode até alcançar por alguma exaltação de alguém, mas o grande pastor, só quem poderá e pode receber esse título, chama-se Jesus o Nazareno, que ele morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu vida, e vida com abundância. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus também, ele conhece as suas ovelhas, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o segundo subponto. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor, que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertence. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Esta não ouve a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Está lá em João 10, 14. Jesus cuida de seus servos, das minhas sou conhecido. Os seus servos, como um bom pastor, cuida de suas ovelhas. Ele não vê apenas o rebanho ou a igreja que é predestinada coletivamente para a salvação. Ele vê cada um dos seus servos, sabe o nome de cada um, ainda que seja milhões e milhões em todo o mundo. Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece pelo seu nome. Ele sabe onde você está andando. Ele sabe o que você está atravessando. Ele sabe o que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele, louvado seja o nome do Senhor, é o bom pastor, porque ele cuida muito bem das suas ovelhas. E trazendo aqui o meu entendimento,
o pastor local, ele também é uma ovelha do bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele é orientado pelo bom pastor, para que ele possa conduzir o rebanho do Senhor a chegar nos céus, a alimentar. O bom pastor, ele alimenta as ovelhas com a doutrina, com o ensinamento, com amor, com dedicação, com responsabilidade, que isso é uma coisa muito importante na vida de quem pastoreia. Ter amor pelas ovelhas, sofrer com elas, chorar com elas, se alegrar com elas. Assim é o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele nos ensinou esta doutrina, esse ensinamento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Terceiro subponto: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Ah, meu irmão, o negócio não é fácil. O pastor que deu a vida pelas ovelhas. Quem é esse pastor, irmão, que dá a vida pelas ovelhas? Todos nós sabemos disso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Todos nós sabemos que o pastor que deu a vida pelas ovelhas, esse reina eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida pastoril, nos campos, os pastores cuidam das ovelhas para obter delas o sustento para as suas vidas. Eles não morrem pelas ovelhas, mas Jesus, o sumo pastor, deu a sua vida pelos que nele creem. Nele creu. Está lá em João capítulo 10, versículo 1 e o versículo 15. Na sua morte, aparentemente, o seu rebanho estaria destinado a ficar sem pastor, quando ele morreu, né? Nós sabemos da história. Mas, contrariando a lógica humana, viu, irmãos? Eu estou aqui com ensinamento do pastor Elinaldo Renovato. É muito bom, eu peguei esse livro de ensinamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. O seu rebanho estaria destinado a ficar sem pastor, mas, contrariando a lógica humana, ele ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo e sobre todos os poderes do universo. Jesus, ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, e sobre todos esses seres, no inferno, sobre o diabo, sobre todos os poderes do universo, ele proclamou aos discípulos a sua onipotência. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Meus queridos, hoje eu estou aqui, eu não estou sozinho, estou com o Espírito Santo. É o único que ajudador das nossas vidas. Por motivo justo, o pastor Charles, ele atrasou um pouco. Certamente, eu não sei se ele virá a me ajudar na aula de hoje, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que eu vou chegar ao ponto de lhe agradar com a boa palavra vindo da parte de Deus nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus brandou a onipotência dele aos seus discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 18, quando o Senhor Jesus, o bom pastor, louvado seja o nome do Senhor, que dá a vida pelas ovelhas, ele se expressou desta forma porque ele é Deus. Ele mostrou a sua onipotência para os seus discípulos. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então a igreja continua, a igreja vai marchar, a igreja vai evangelizar, a igreja vai ganhar para o reino de Deus, a igreja vai fazer a vontade do Pai com a direção do pastor aqui na terra, a qual ele escolheu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. O pastor dá vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho
pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o para refletir-se ao ensinamento contínuo, expressão, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferentes dos pastores que garantiu o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, versículo 2 ao 4, louvado seja o nome do Senhor. O salmista, irmão, o salmista Davi, ele escreveu certamente um dos mais belos textos lá no Salmo sobre a figura de Deus como nosso pastor. O Jeová Raá, que ao mesmo tempo é o Jeová Jiré, o Senhor que provê todas as coisas necessárias ao seu povo. Ele se referia ao Deus Pai e falava da ovelha que confia no seu pastor. Porém, todas as características do pastor do Salmo 23 aplica-se a Jesus Cristo, o bom pastor. Que maravilha, né? Ou seja, o bom pastor, irmão, ele não nos deixa faltar nada. Deus, ele cuida muito bem de nós. Então, quando o salmista Davi estava se expressando no Salmo de número 23, ele estava apontando para o bom pastor Jesus de Nazaré. Ele nos caminha pelos verdes pastos, o bom pastor. Está lá no Salmo 23, versículo 2. O refrigério da nossa alma. Ele nos dá as veredas da justiça, o bom pastor. Ele dá a segurança das ovelhas. E quem é que não confia no nosso pastor terreno, irmão? O pastor terreno, o pastor local da igreja, ele tem que dar segurança às suas ovelhas. Eu tenho uma grande segurança no que o meu pastor prega, no que o meu pastor ensina, no cuidado que ele tem com as ovelhas. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Ele prepara a mesa perante os nossos inimigos. Isso, o nosso sumo pastor, louvado seja o nome do Senhor. A mesa preparada para a ovelha perante os inimigos e a unção com o óleo, está lá no Salmo 23, versículo 5, nos remetem à unção do Espírito Santo na vida do crente fiel. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor, concedendo-nos vitória sobre os inimigos que se levantam contra nossa fé. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então tudo isso nós aprendemos com o nosso pastor local, a qual ele aprendeu com Jesus Cristo. Ele não deixa de não ser um discípulo de Jesus para fazer discípulos na igreja. Bendito é o nome do Senhor. A bondade e misericórdia todos os dias. O pastor do Salmo 23 concede bondade e misericórdia para que o crente fiel habite na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, irmão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Isso é a bondade e misericórdia todos os dias. E o pastor local, ele nos dá esta bondade e misericórdia também, nos ensinamentos, no alimento espiritual da palavra do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós já certamente aprendemos aqui do que se trata o primeiro ponto, Jesus sumo pastor, e os subpontos, Jesus é o pastor supremo,
Sabe que só ele é o supremo pastor, ninguém pode ter esse título de grande pastor, só ele, o pastor da vida pelas ovelhas. Nós aprendemos, agora vamos para o segundo ponto, que é as características do verdadeiro pastor. Misericórdia. Um caráter íntegro. É uma das primeiras características de um pastor, de um verdadeiro pastor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Uma das características do pastor, do verdadeiro pastor, é um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Isso é uma grande tristeza para um pastor, né? Quando ele não vive a palavra. Quando ele prega e alguém desconcorda com aquilo que ele está pregando, porque ele não vive aquilo que ele está pregando. Louvado seja o nome do Senhor. É uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro, é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Louvado seja o nome do Senhor. É uma grande tristeza para o caráter de uma pessoa que ensina, de uma pessoa que está na liderança, principalmente do rebanho do Senhor, irmão. Como é que ele fala sobre honestidade e ser desonesto? Como é que ele fala a verdade se ele vive na mentira? De simplicidade e mostra-se esbanjador, de humildade e comporta-se soberbo. É uma grande tristeza, meus amados irmãos. Olhe, o homem para ser líder espiritual, líder de um rebanho do Senhor aqui na terra, ele tem que ser íntegro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Não tem testemunho maior, não tem integridade maior quando a palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho. Não existe testemunho maior. Então, meus amados pastores que estão me ouvindo nesta manhã, Deus está falando ao seu coração. Pregue a verdade. Aprenda com Jesus para que você possa ministrar a palavra do Senhor. Eu marquei algumas coisas aqui sobre as características do verdadeiro pastor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O pastor de uma igreja deve espelhar-se nas características do sumo pastor Jesus Cristo. Ele tem que se espelhar nas características do supremo pastor, do grande pastor Jesus Cristo, que está lá em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo número 4. E deve possuir qualificações que eu credencio para tão importante missão. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor verdadeiro, irmão, é dado por Deus à igreja. O pastor verdadeiro é dado por Deus à igreja. Está aqui, igreja, o pastor que vai conduzir vocês, que vai liderar vocês. Viu? Preste bem atenção. Ele não é dado à igreja ao pastor. Não é dado à igreja ao pastor, não.
Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguns que dizem a minha igreja. Mas você está ouvindo nesta manhã, o pastor verdadeiro é dado por Deus à igreja. Está aqui, igreja, o pastor para cuidar de vocês. É um presente de Deus para a igreja. Amém, meus irmãos? Ele não dá a igreja ao pastor, não, senhor. A igreja é do Senhor. Viu, meus queridos ministros e pastores local do nosso ministério ou de qualquer ministério? O pastor verdadeiro é dado por Deus à igreja. Ele não dá a igreja ao pastor. E pastor quer ser dono da igreja? A igreja é minha, quem manda sou eu. Pastor não manda em nada. Quem manda é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser a sua... Claro que a gente tem que obedecer ao nosso pastor. Ele é o líder maior. Tem que respeitar, tem que obedecer, tem que amar, tem que fazer o que ele mandar fazer. Se o pastor estiver fazendo errado, se ele me mandou fazer o que estiver fazendo errado, quem vai arcar as consequências é ele, não é eu, entendeu? Eu obedeço meu pastor, mas graças a Deus que o homem que se espelha no Supremo Pastor, ele nunca vai fazer essas coisas que não deve, né? É andar mentindo, é andar fazendo coisas que não deve. Louvado. A igreja, mesmo no sentido local, não pertence ao pastor. O pastor deve ser um servo da igreja local e não seu mandatário ou proprietário. A seguir algumas dessas qualificações, conforme 1 Timóteo, está lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e Tito 1 e 7, relativos ao bispo, que é sinônimo de pastor. Olha, irmãos, olha as características. Aqui tem deixa eu ver quantas. Tem 15 características do verdadeiro pastor. Mas vou só citar algumas. A primeira é irrepreensibilidade moral. Ele tem que ter vida conjugal ajustada, marido de uma só mulher, louvado seja o nome do Senhor, vigilante. Olha, irmão, como é importante a vigilância na vida do crente, e principalmente na vida de quem está pastoreando. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor é o guarda do rebanho, irmão. Ele tem que estar vigilante. O que é que está acontecendo com aquela ovelha? O que é que está... Eu louvo a Deus que os pastores que passou por mim, eu sendo o discípulo dele, todos eles tiveram essa boa qualidade, vigilante. Quando faltava alguém no culto, ele dizia: eu senti a falta de fulano e tal no culto de ensinamento, no culto de domingo. Eu ouvia muito eles nessa vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Deve estar atento ao que se passa ao seu redor, vigiando primeiro a sua vida pessoal e ministerial. Meus amados irmãos pastores, tenham vigilância, né? Cuide bem da sua vida pessoal e ministerial. Depois, vigiando o rebanho para alertar e livrar, irmãos. Vigiando o rebanho do Senhor. Você foi incumbido, foi chamado, foi levantado, escolhido, homem de Deus, pastor, para vigiar o rebanho do Senhor dos lobos devoradores. Tem muitos lobos devoradores. Você tem que ser vigilante. Significa ser atento, cauteloso, cuidadoso, precativo quanto aos perigos que o rodeiam, para assumir a função de liderança da igreja local. Tem que ter muito cuidado. E tem outros aqui: hospitaleiro, honesto, sóbrio, simples, moderado, apto a ensinar. Meu Deus, graça, meu bom Deus,
Acredito que o nosso pastor Marcelo esteja nos ouvindo. Graças a Deus, eu sempre tenho dito e vou dizer, nós temos um bom pastor aqui para nos ensinar. Graça, meu bom Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não dado ao vinho e muitas coisas, moderado, não contencioso e por aí vai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Vamos para o segundo. Exemplo para os fiéis e infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3,2 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho espancador, cobiçoso. Isso aqui nós sabemos muito bem. E o terceiro é exemplo para a família, né? Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local, é com os de fora, viu, irmãos? Olha, meus amigos e irmãos pastores, não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local, o pastor, que está na frente do rebanho, e com os de fora. O ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Preste atenção. Nossos pastores, e nós crentes também, o obreiro, o diácono, o presbítero, o evangelista, todos nós temos que ser, em primeiro lugar, um exemplo para a nossa família, dentro do nosso lar. A igreja começa lá dentro do nosso lar. Aqui na igreja é só um complemento, ensinamento da palavra, que o pastor vai ensinar como caminhar, como obedecer, como se desviar do mal. Tudo isso é ação pastoral nas doutrinas, na escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem que ser um exemplo dentro do seu lar, dentro da sua casa, para com seus filhos, com a sua esposa, para a vizinhança e por aí vai. Sua primeira comunidade e igreja, governar a própria casa com modestia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. Lá em 1 Timóteo 3,4. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Ouviu, meus amados irmãos obreiros, que estão nos acompanhando, que estão ouvindo esta lição de hoje? Não é só o pastor. Claro que o pastor, em primeiro lugar, que ele está na liderança, ele tem que ser um exemplo para a igreja, para os que estão de fora também, principalmente dentro do seu lar. Senão o seu ministério não tem credibilidade, nem aqui na terra e nem lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. É uma das coisas, meus amados irmãos, que eu tenho mais cuidado na minha vida, é a respeito do meu ministério, como obreiro, como pregador, como ensinador da palavra. Eu tenho muito cuidado mesmo, porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E nós não vamos viver a vida só sentado no banco de uma igreja. Nós temos que crescer, espiritualmente falando, louvado e agradecido ao nome do Senhor, e sem dar exemplo à família. Se você não governar bem o seu lar, você não governa bem as coisas de Deus. Principalmente está na liderança do rebanho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos já para o terceiro ponto. Eu estou correndo aqui. Hoje eu estou sem uma ajuda dos irmãos. Tiveram alguns compromissos sérios, não puderam chegar até aqui. Mas Jesus está neste lugar, irmãos.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Terceiro ponto. O ministério pastoral. Esse aqui é o negócio sério. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Nós estudamos agora sobre as características do verdadeiro pastor. Agora nós vamos estudar sobre o ministério pastoral. São 3 pontinhos, mas muito maravilhoso. Eu estudei bastante a revista, né? Com muita cautela, olhando, observando bem direitinho. Como pastor, como ser pastor é difícil, irmão. Mas se você tem o Espírito Santo na sua vida, ele como consolador, como ensinador, para nós, o pastor da igreja é um homem que ele sabe se posicionar diante do Deus Todo-Poderoso para buscar orientação para pastorear na igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por alguns pastores que eu conheço, homens que têm verdadeiramente o título de pastor aqui na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. O ministério pastoral. Primeiro, a missão do pastor. Qual é a missão do pastor, hein, irmão? Vamos aprender agora em esse primeiro ponto, no terceiro ponto e no primeiro subponto. O termo pastor do grego é poimê, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma missão do pastor. Apacentar ou apacentador de ovelhas. O pastor sem rebanho, ele tem só o título. Mas o verdadeiro pastor, ele tem um rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele verdadeiramente, ele cuida do rebanho do Senhor. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra. Essa é a primeira missão do pastor, irmão, que ele recebe de Deus. Ele tem que dar, ele recebe de Cristo, de um ministro, é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador. Ou seja, eu aceitei Jesus hoje, a missão do pastor, o evangelista, ganha a alma para o reino de Deus, traz para a igreja, entrega ao pastor, e a missão do pastor, que do ministro, é cuidar das pessoas que receberam Cristo como seu Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra. É na igreja que o pastor exerce essa missão de alimentar aquele que vem cansado e abatido lá do mundão, e o pastor cuida, ensina, zela, tem amor, consola, faz de tudo, faz o melhor para aquela pessoa se fortalecer no Espírito Santo, irmão. Essa é uma das missões que eu acho linda e maravilhosa para o pastor local. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Como encontramos no livro do profeta Isaías, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra pastor vem do latim pastor,
com o significado de aquele que guarda as ovelhas e o que cuida das ovelhas. Na língua original do Novo Testamento, pastor no grego significa poimê, de acordo com Vini, é aquele que cuida de rebanho, não meramente aquele que os alimenta. É usado metaforicamente acerca dos pastores cristãos, que é lá em Efésios 4:11. Em termos ministeriais, o pastor é aquele que tem esse dom ministerial e é encarregado de cuidar da vida espiritual dos que aceitam a Cristo e ficam sob seus cuidados numa igreja. Esse é a primeira missão do pastor que recebe de Deus, é cuidar da igreja. A missão do pastor principal é cuidar das ovelhas de Cristo, que lhe são confiadas. A ele cabe apacentar as ovelhas, dando-lhe o alimento espiritual através do ensino fundamental, doutrina da palavra de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então essa é a primeira missão que o pastor recebe de Deus. Ele tem compaixão, tem amor pelas ovelhas, ele tem muito zelo com as ovelhas, principalmente aqueles que estão chegando recente na igreja. É onde o pastor tem mais cuidado, louvado seja o nome do Senhor, para não ficar disperso, para não voltar para o mundo. O pastor verdadeiro, ele chega e abraça, apacenta, cuida, tira os carrapichos, os espinhos, cura as feridas e alimenta com alimento espiritual para que aquela ovelha tenha vida e vida com abundância. Porque, irmãos, é assim: quando o alimento é sólido, quando o alimento é bom, quando o alimento é nutritivo, espiritualmente falando, ou fisicamente, você vê que se você vê uma pessoa doente, quando o médico passa o remédio e passa um alimento para ele, ligeiro ele luta, ele se levanta. Da mesma forma é aquele que vem lá do mundão. O pastor pega ele, zela, tem amor, tem compaixão, tem misericórdia, tem paciência, e ouve ele. Ele ouve aquela pessoa que está precisando de ser ouvida. Aquela pessoa que está precisando de um cuidado especial. É aquele que está chegando abatido, cheio de feridas, cheio de doenças. E o pastor chega, passa o óleo nas feridas. O pastor alimenta com a palavra. Irmãos, isso é uma missão muito maravilhosa para os pastores. Pastores, vocês são privilegiados em receber de Deus esta missão de cuidar das almas doentes que vêm para o redil do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu achei muito importante esse versículo do Isaías 40:11, que o verdadeiro pastor cuida das ovelhas como zeloso, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Muitos obreiros, irmão, principalmente os mais jovens, aspiram ao pastorado. Não é errado ter essa aspiração. Paulo escreveu ao jovem obreiro Timóteo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas os candidatos ao episcopado, pastorado, devem ter consciência de que um pastor é alvo de grandes contradições e oposições, e despeito de sua honrosa missão. A lista de contradições sobre o que as pessoas pensam
do pastor é ampla e variedade. Alguém já escreveu diversas listas sobre isso. É uma coisa incrível. Louvado seja o nome do Senhor. Ser pastor não é fácil, mas receber esta missão do Senhor Jesus, do Supremo Pastor, a missão do pastor, ela é maravilhosa e muitos querem ter essa responsabilidade, mas é só para aqueles que é chamado e escolhido por Deus. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. A demanda é grande para um pastor, é muita missão, não é só chegar e doutrinar, tem que cuidar da alma doente. Todos nós sabemos que cada um que vem, que aceita Jesus, ele vem carregado. E esse jugo que eles trazem, eles jogam lá nos pés de Jesus. E após eles deixar nos pés de Jesus esse jugo tão pesado que eles trazem, eles recorrem para o pastor local para cuidar dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Segundo ponto. Uma missão polivalente. Não é só doutrinar a igreja. É polivalente. O pastor, ele tem a missão pastoral, também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Olhe como o negócio muda para quem é pastor. Pois o ministério envolve o ensinamento, olha aí, ó, o aconselhamento. Havia muitas pessoas chegar no gabinete pastoral ou mesmo na igreja, pedir um conselho, e o pastor sempre tem uma palavra ao coração daquelas pessoas que estão precisando de um aconselhamento. Tem também a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Olha, irmãos, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Além desta missão polivalente, que eu acabei de citar, que é ensinamento, aconselhamento e evangelização, louvado seja o nome do Senhor, tem um empreendimento para além dessas responsabilidades. O pastor age como o bom conciliador, ele concilia algumas demandas dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é administrador eclesiástico, ele tem que saber administrar a igreja do Senhor. É tanto o que dentro da igreja, irmãos, tantas coisas que o pastor tem que administrar, e nem todos que tem só o título de pastor é administrador. O pastor verdadeiro é aquele que sabe administrar as coisas do Senhor, eclesiástico dos bens e recursos humanos, disponível para toda boa obra da igreja local. Ele tem que estar, o bom pastor, irmão, ou o pastor verdadeiro, ele tem que estar disponível para toda boa obra da igreja, em tudo. Saber o que é que está acontecendo, o que é que está faltando, o que é que vai faltar, o que é necessário para a abertura do culto, o que está acontecendo com as campanhas na rua. É um grande administrador local para a igreja do Senhor, o verdadeiro pastor local, louvado seja o nome do Senhor. Sobre os seus cuidados, a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças
da igreja local. Olha, o pastor, ele administra os bens materiais, os patrimoniais das finanças da igreja local. Tem que saber, ele tem que saber administrar. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que o título do segundo subponto é uma missão polivalente. Então, o pastor local, ele tem que saber de tudo que está acontecendo dentro da igreja para ele ser um bom administrador. Ele tem que administrar bem a igreja do Senhor, as finanças. Tem muitas coisas para ele administrar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. A atividade pastoral genuína é tão importante que o profeta Isaías, falando ao povo de Israel acerca do livramento que lhe seria dado, usa a figura do pastor aplicando ao próprio Deus. O verdadeiro pastor cuida bem das ovelhas, recolhe os cordeirinhos, os mais fracos, mais novos, entre os braços, leva-nos num regaço. Aos novos convertidos, os amamentam como bebês espirituais e os guias mansamente. Louvado e agradecido é o nome do Senhor para sempre. O terceiro subponto, irmãos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, o cuidado contra os falsos pastores. Até nisso, nessa área, é necessário o pastor local ter cuidado com os falsos pastores. Porque se você for ver e olhar, tem muitos falsos pastores habitando nas igrejas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Você vê que Deus, ele se preocupou naquela época, lá no Antigo Testamento, o cuidado contra os falsos pastores. Ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. Ele levantou o profeta Ezequiel para repreender os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispensassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Está lá, Ezequiel 34, do 8 ao 10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãs e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuidado contra os falsos pastores. A primeira coisa, irmão, lamentavelmente, existem falsos pastores. Deus mandou o profeta Ezequiel repreender os pastores infiéis de Israel em suas qualificações negativas. Podemos entender que o faz um falso pastor nos dias atuais. Primeiro que esses falsos pastores dos dias atuais,
que nós estamos vivendo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre, a primeira coisa que eles fazem, eles não cuidam do rebanho. Você deve ter observado, acho que você já observou, que no meio de nós em geral, não apontando ninguém, mas a gente sabe, a gente vê, que tem muitos pastores que não cuidam do rebanho. Ele só quer puxar do rebanho, mas aproveitam-se do pastorado para apacentar a si mesmo. Lá em Ezequiel 34:2, e Deus mandou repreender esse tipo de pastores. São oportunistas, aproveitam-se das ovelhas para angariarem glórias para si. Louvado seja o nome do Senhor. Eles enriquecem às custas das ovelhas, esses falsos pastores. E graças a Deus que em muitos ministérios tem homens que cuidam bem do rebanho do Senhor. Eles sabem como trabalhar com cada um rebanho que o Senhor entregou nas suas mãos. Diz o texto, ó: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Está lá em Êxodo 34:3. Há casos de pastores que se tornam milionários, com fazenda, aviões e muito dinheiro, aproveitando-se das necessidades e carência do crente. Isso é verdade. Alguns pastores, isso a gente está falando desses últimos dias que está acontecendo. Não é aquele pastor que verdadeiro, fiel, que cuide bem, que alimente o seu rebanho. A gente sabe que tem muitos falsos ensinadores, falsos pastores, mas também tem milhões de pastores com muita responsabilidade, que cuida com amor das ovelhas. Eles não têm amor às ovelhas. São poucos, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Lhe importa a situação espiritual dos crentes. Só pensam em se aproveitar do pastorado. Eles só pensam em si. Não estão nem aí para a vida espiritual dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Eles dispensam as ovelhas. Você anda por aí afora, só o que vê pessoas. Eu estou afastado do Evangelho. Isso certamente passou por algum pastor que não teve o amor, não teve a compreensão, não teve o alimento sólido, o alimento espiritual para fortalecer aquela pessoa. Ele foi esbarrar nas mãos de um falso pastor. Eles dispersam as ovelhas, por não ter cuidado das fracas, das doentes, das quebradas e das desgarradas. Elas se dispersam e são vítimas da esfera do campo. Aí barrar no meio do mundo aí, morre e vai para o inferno, porque não caiu nas mãos de um bom pastor, ela caiu na mão de um falso pastor. É só o que tem por aí. Louvado seja o nome do Senhor. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Está lá em Ezequiel 34, versículo 5, 6. Quantas ovelhas hoje você anda por aí? Tem mais, a igreja maior é dos desgarrados, dos descrentes. Eu era crente, eu era membro da igreja tal, hoje está numa situação, voltou para as drogas, voltou para o mundão, está nas mãos dos lobos devoradores, porque faltou amor, não teve amor do falso pastor, ele não tem como cuidar. O verdadeiro pastor, ele cuida bem das suas ovelhas. E eu digo mais uma coisa, Deus é contra tais pastores que
age dessa forma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em Ezequiel 34, do versículo 8 ao 10, diante de não grande calamidade espiritual preparada por falsos pastores, o Senhor mandou dizer pelo profeta que ele próprio cuidaria de suas ovelhas. Ezequiel 43, 11 e 12. Que Deus nos guarde desses pastores reprovados pelo sumo pastor. Você sabia, meus irmãos, que esses homens que se dedicam ou que dizem que é pastor, que a igreja é dele, que não cuida da igreja, que é falso pastor, ele próprio se nomeia e funda uma igreja e não cuida de ninguém, não faz, eles são reprovados por Deus. E talvez até por algum ministério, né? Louvado seja o nome do Senhor. Falso pastor, irmão. Esses homens, eles são reprovados por Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E o que me chama mais atenção, meus amados irmãos, nessa lição de hoje, é que o homem que trabalha para Jesus, o homem que serve a Jesus, a mulher que serve a Jesus, que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, tem seu galardão. Mas o que me chama a atenção é que o galardão do pastor é diferente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou só ler essa parte aqui que eu reservei para nós encerrarmos a lição de hoje. Jesus ensinou que quem dá ao menos um copo de água fria a um dos seus discípulos, não ficará sem um galardão. Está lá em Mateus 10:42. Isso é para os crentes. O pastor de uma igreja local cuida dos discípulos de Jesus, dando-lhe não só um copo de água fria, mas muito mais, alimentando-os com a palavra de Deus. Está lá em Hebreus 13:13. Essa é a missão do pastor ainda. Guiando-os pelo caminho da justiça, velando por suas almas. Hebreus 13:17. O apóstolo Pedro, ensinando aos presbíteros, como pastor e presbítero, lhes assegurou que teriam o seu galardão quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. É certamente um galardão diferenciado do que os crentes, em geral, irão receber. A coroa da vida será dada a todos os que forem fiéis. Está lá em Apocalipse 2:10. Mas a incorruptível coroa de glória está reservada aos pastores que cuidam das ovelhas de Jesus. Olha que recompensa maravilhosa dos pastores. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta, né? E o pastor vai, naquele grande dia, entregar o rebanho que cuidou aqui na terra, o rebanho do Senhor. Então ele vai ser bem galardoado. Louvado seja o nome do Senhor. É diferenciado a coroa do pastor, viu? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, crentes, nós temos uma recompensa. Se você ler Mateus 10:42, você vai ver: quem der um copo, por menos um copo de água fria ao meu discípulo, não perderá o seu galardão. Mas o do pastor é mais enriquecido, viu? É uma coroa de glória. Então, meus amados ouvintes, pastores, alguns que estão nos ouvindo, vocês são privilegiados, e que vocês possam cuidar bem do rebanho do Senhor, tendo amor, zelo, cautela, compreendendo, ouvindo, ensinando, aconselhando. É uma missão muito árdua, mas com Jesus, com o Espírito Santo do Senhor, você poderá chegar
ao final para receber o seu galardão em nome de Jesus. A conclusão diz assim: o dom ministerial de pastor é concedido àquele a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho. A igreja de Jesus acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Está lá em 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Então, meus amados e queridos irmãos, cheguemos ao final de mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Eu espero e tenho certeza que Deus trouxe um ensinamento para cada um de nós, principalmente para aqueles que têm a maior responsabilidade, que foi chamado e escolhido para pastorear, para cuidar e amar o rebanho do Senhor. Que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, que nós, crentes, nas igrejas locais, possamos apoiar os nossos pastores, orar por eles, para que Deus possa dar graça divina, para que eles não venham fracassar no seu ministério, mas ser mais levantado para nos abençoar com um bom ensinamento vindo da palavra do Senhor, com bons aconselhamentos, e que eles venham ser espelho para a igreja nesses últimos dias, como estão sendo, que todos os pastores continuem com essa missão árdua e ensinando cada um de nós para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus, vou encerrar com oração, irmão. Senhor nosso Deus, nosso bendito e eterno Pai, nós te oramos por fé, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma live da Escola Bíblica Dominical. Espero, Senhor, que esta palavra foi ao encontro daqueles que estão ouvindo pelo Facebook. Abençoa os pastores que estão na liderança, Pai. Principalmente o nosso pastor presidente, os nossos pastores local, ó Deus, também o nosso pastor aqui da nossa igreja de Arenópolis. Que ele possa, meu Deus, receber de ti a graça, ó Deus, para ministrar a tua palavra, para alimentar o rebanho do Senhor com graça e misericórdia para a glória do teu nome. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Logo mais, às 18 horas, às 6 horas da noite, estaremos aqui no culto de celebração, no culto de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convidamos todos vocês para estar conosco na noite desse dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.